Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou falar sobre a minha coleção de livros de poesia. Quem me acompanha nas redes sociais literárias, tanto o Scoob quanto o Goodreads, já notou que eu tô assim, 2018 tem sido o ano da poesia na minha vida. Eu tô me enveredando nesse gênero literário que é tão controverso e tão rico. E eu acabei tendo uma vontade espontânea de sair comprando todos os livros de poesia do mundo. E aí eu acabei começando uma pequena coleção de poesia. E reunindo os livros aqui hoje, eu descobri que eu só tenho livros de poesia escritos por mulheres, que é sensacional e muito legal. E aí eu decidi apresentar pra vocês esses livros, pra vocês conhecerem tanto autoras que estão aí bombando, quanto autoras que vocês ainda não conhecem, autoras gringas, e que eu acho que são muito bacanas eu poder aqui publicar e compartilhar aqui pra vocês essas autoras e várias indicações literárias. Eu confesso a vocês que eu tenho lido muita poesia em inglês e eu quero muito me enveredar mais ainda por poesia nacional. Eu quero conhecer autoras nacionais. Eu já tô começando, eu tô ainda patinando, poderia dizer, em autoras nacionais, mas eu quero conhecer novas e dar mais espaço para várias, tanto nacionais atuais quanto as nacionais mais antigas, que tanta gente acaba não menosprezando, mas não publicando e não compartilhando porque ainda não conhece ou porque acabaram se perdendo lá no passado. Bom, para começar eu vou mostrar um livro que ele chegou recentemente aqui em casa e eu tô muito feliz com ele porque era um livro que eu sempre sonhei em conhecer, principalmente porque os seus poemas apareceram em muitos livros didáticos na época da escola. E eu tô falando, gente, desse livrinho aqui, ó. Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles é uma poetisa brasileira muito conhecida, todo mundo já conhece. Quem estudou sabe que seus poemas estão sempre em livros didáticos, em provas de concurso, em provas de vestibular. E são poemas lindos, e são poemas infantis. E sério, esse livro aqui eu acabei comprando recentemente, ele acho que apareceu em algum book haul, e ele é muito lindo, ele é simplesmente lindo. Ele é ilustrado. Vocês estão vendo que ele é nesse formato diferente, é um formato mais pra pegada de livro infantil, infanto-juvenil. E, cara, as ilustrações, elas são sensacionais. E eu nem quero dizer pra você, nem quero falar dos poemas, que são lindos. A Cecília Meirelles consegue transformar conteúdo em forma, e na sua escrita de forma brilhante, de maneira assim que você fica encantado. Realmente, ela trabalha muito com rima, ela trabalha muito com jogo de palavras e com temáticas muito legais. Eu super indico esse livro aqui pra vocês, tá? Tanto pra jovens, adultos, pra crianças, pra velhos, pra qualquer pessoa. Leiam Cecília Meirelles. Os livros de poetisas nacionais são livros assim que eu tô querendo muito conhecer, então pode deixar aí no box de comentários as suas recomendações de poetisas nacionais, mas eu tenho começado a ler alguns livros dessas poetisas mais contemporâneas e cada livro que eu leio é uma nova descoberta e são livros sensacionais. O primeiro deles é esse aqui que eu já falei aqui em vídeo, Tudo Nela Brilha e Queima, que eu nem vou falar, eu quero que vocês vão lá no vídeo, tá? Porque ele é sensacional, ele é lindo, ele é maravilhoso e eu tô louca pra que a Riane Leão publique mais livros com essa pegada, com esse seu trabalho maravilhoso. Um outro livro bacana que eu li recentemente foi o Ladainha, da Bruna Beber, e ela é uma poetisa jovem, atual, e esse livro aqui é bem legal porque são poemas muito sobre o dia a dia, sobre a vida, e eu fiquei muito encantada com esse livro. Ele é de uma sutileza e uma simplicidade assim que te encantam muito. Eu tô doida pra ler outros livros da Bruna, mas eu escolhi esse pra começar e fiquei bem encantada com o seu trabalho. Pé do Ouvido, da Alice Santana, foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu achava que ele era de um jeito e na verdade ele é um pouco diferente, mas ele foi surpreendentemente diferente pra mim. Pé do Ouvido vai contar a história da jornada da autora numa viagem ao Japão, e eu achava que eram reuniões de vários poemas que ela escreveu durante esse período que ela estava no país.
E na verdade ela escreveu, era como se ela escrevesse um diário do seu dia a dia através de poema. E cara, é bem sensacional. Hoje você acha que vai ficar chato, cansativo, e quando você vai ver, você tá já envolto naquela história e se sente preso e você quer saber o que vai acontecer. É simples, é de uma sutileza bem poético, é lírico, e eu gostei muito de ter lido esse livro e achei super interessante a maneira como a Santana foi se expressar sobre a sua viagem. Até os Pés, da Ana Cristina César, é um livro também que eu tava muito curiosa pra ler e aí eu acabei comprando ele. Pra quem não conhece, Ana Cristina César foi uma poetisa da época dos anos 70, 80, no período que o Brasil vivia na literatura de poesia, o que se chama de poesia marginal. Vários outros autores também participam desse período e a Ana Cristina foi uma das mulheres, que eram muitos homens que retratavam. Uma das pessoas que participam desse movimento literário é o Paulo Leminski, e ela também participando. Esse livro aqui era um livro bem conhecido dela, um dos poucos que ela conseguiu reunir e escrever ainda em vida. E a Ana Cristina César, ela foi homenageada na Flip de 2016, por isso que tá essa etiquetinha aqui. Infelizmente, a Ana Cristina César se suicidou. É bem triste o número de artistas que acabam se suicidando. A gente fica pensando, e quando a gente lê os seus poemas, a gente tenta entender o que os motivaram a fazer isso. Mas foi uma leitura bem interessante, e conhecer esse lado da poesia marginal através dos olhos da Ana Cristina César é bem interessante. Poesia marginal, gente, é aquela poesia que vai retratar muito o dia a dia, sabe? Vai falar sobre coisas do dia a dia, que a gente antigamente ficava tudo muito preso naquela coisa da natureza, da rima. E eles têm várias características muito interessantes para esse tipo de movimento literário aqui no Brasil. O Útero é do Tamanho de um Punho, da Gélica Freitas. É um livro que vai trazer poesias com um caráter, com uma pegada, né, mais feminista, que vão falar sobre as agruras de ser mulher, com as questões do corpo, com as questões de gênero, com as questões de preconceito e todos os problemas que muitas mulheres vivem. Esse aqui foi bem interessante. Eu fiz uma leitura super rapidinha dele, também comprei ele por um impulso e gostei bastante. Os livros de poesia que eu vou mostrar pra vocês agora são os livros de poesia de autoras estrangeiras, mas que já têm tradução aqui para o Brasil. Ariel da Silva Plath é um livro que foi publicado póstumamente e é uma reunião de vários poemas que a autora escreveu e que retratam, assim, que trazem poesias que são muito pessoais e que mostram muito o que se passava na mente da autora no período que estava próximo do suicídio dela. O livro ele foi encontrado, o manuscrito foi encontrado prontinho para ela. Ela tinha feito todo o trabalho, preparado o livro todinho para ser publicado. Porém, a primeira publicação dele era uma publicação que o marido tinha feito e não estava assim da maneira como a Plath gostaria. E depois foi reeditado ao longo dos anos e surgiu essa edição maravilhosa aqui. Eu tenho lido os diários da Silva Plath e tenho visto muito a delicadeza na forma como ela pensa como artista, e eu tenho gostado bastante, e a gente consegue ver muito do que a gente conseguia, que eu consigo puxar dos diários, eu consigo ver aqui nesse livro. Eu ainda tô no começo dos poemas, mas eu tenho gostado bastante do que eu tenho visto aqui. Eu não sei se quando esse vídeo sair eu já vou ter feito a resenha desse livro. Então eu não sei se vai estar pronto ou se ele vai estar prestes a ficar pronto, mas se estiver pronto eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Os outros dois livros esses aqui da Amanda Lovelace. A princesa salva a si mesma neste livro e a bruxa não vai para a fogueira neste livro. Amanda Lovelace é uma autora que tá bombando agora na internet de poesia. E eu já era muito curiosa com os livros dela quando publicou lá fora, né, que ela é uma autora americana. E quando saiu as versões, as traduções aqui no Brasil pela Leia, eu fiquei muito interessada e acabei comprando esses dois aqui já traduzidos. E, gente, é muito legal, eu gostei bastante e estou louca pra esperar. Já tô assim ansiosa pelo terceiro livro, porque vai ser uma trilogia
com esses livrinhos aqui. A Amanda vai publicar agora, em breve, agora esse semestre, uma outra coleção de livros de poesia, que eu também tô curiosa, mas eu ainda não comprei. Eu ainda não sei se eu vou comprar ele em inglês ou se eu vou comprar ele em português, vamos ver. Mas eu tô bem ansiosa, então vocês podem segui-la pra saber tudo. Ela tá sempre no Twitter, nas redes sociais, bem ativa. Os últimos livros que eu vou apresentar aqui pra vocês, né, das autoras estrangeiras que já foram publicados aqui no Brasil, uns livros que realmente fizeram eu dar um estalo para a poesia. E eu tô muito feliz de ter conhecido, de ela ter publicado livros bacanas. E eu tô falando da Rupi Kaur, eu não sei falar o nome dela, gente, eu já falei Rupi Kaur aqui em vídeo, eu já falei Rupi Kaur, mas cada hora eu falo de um jeito, tá? Eu ainda não sei como fala. O livro é esse aqui, Outros Jeitos de Usar a Boca, e o segundo livro é O Que o Sol Faz com as Flores. O Que o Sol Faz com as Flores, eu comprei ele na pré-venda, que é esse aqui em inglês, The Sun and Her Flowers. E, cara, são poemas muito legais. Eu já falei em resenha sobre esse livro aqui em vídeo. E se vocês quiserem saber o que eu achei, tá lá. Vocês estão vendo as minhas marcações aqui, que eu gostei muito. São impactantes, são poemas diferentes e eu tô ansiosa para mais publicações da autora. Então vocês ficam aqui, esses 3 livrinhos, vocês estão vendo que eu tô meio enrolada com eles, mas eles estão aqui. O Outro Jeito de Usar a Boca veio com esse título bem diferente, mas em inglês ele tá como Milk and Honey, e Milk and Honey é leite e mel, mas são livros de uma sensibilidade e de... tem uns poemas aqui que é quase um soco no estômago, mas eu gostei muito dela e super recomendo se você tá atrás desses livros com uma temática mais feminina, mais feminista, que a Kaur ela consegue trazer isso muito bem. Agora dos livros em inglês, eu tenho alguns livrinhos em inglês. Na verdade, a minha lista de desejados em livros de inglês tá bem grandona, mas eu acabei adquirindo só alguns pra testar. E, gente, a gente sabe que comprar livros é caro e comprar livros importados é mais caro ainda. Então eu acabei comprando só alguns e segurei um pouquinho, porque senão eu saía comprando tudo loucamente e eu não tô podendo comprar tudo loucamente. O primeiro livro é um livro que eu tô lendo, é esse aqui, Stuff I've Been Feeling Lately, da Alicia Cook. É um livro que tem essa pegadinha. Eu comprei ele por causa disso. A capa dele imita uma mix, uma fita cassete. E aí entende-se que é tipo como se fosse uma mixtape. Uma mixtape é uma fita ou um CD, o que a gente fazia antigamente com várias músicas diferentes para determinado momento da vida. Então tem uma mixtape para viagem, uma mixtape para fossa, uma mixtape para passou numa prova. Então essa era a ideia. E aí o livro ele é bem legal porque tem uns poemas e no final de cada poema, o poema tem o título como track 68, então faixa 68, faixa 69, faixa 5, como se fossem as faixas de um CD e de uma mix. E no final de cada poema tem uma música, ela dá uma indicação de uma música. Eu vou dar uma checada no Spotify para ver se tem alguma playlist desse livro, né, reunindo todas essas músicas que foram indicadas no livro. Se não tiver, eu vou criar, gente, porque eu acho bem legal. Então seria tipo uma playlist do Stuff I've Been Feeling Lately. Stuff I've Been Feeling Lately, ela numa tradução é coisas que eu tenho sentido ultimamente. Então eu tô gostando. Tô no início, vocês estão vendo aqui que tá bem no início, mas eu tô gostando. São poemas que vão falar sobre sentimentos, sobre o dia a dia, sobre sentimentos em si, o que tá se sentindo, como disse o próprio título. The Chaos of Long, da Q.Y. Hobson, é um livro de poesia bem fininho, bem pequenininho e rosinha. Eu gostei desse tom de rosa. Nesse livro aqui, a Hobson vai falar sobre vários temas bacanas. Ela vai falar sobre amor não correspondido, sobre ser negra, sobre ter uma doença neurológica, sobre ser... Se eu não me engano, a Hobson é bipolar. E é bem interessante porque ela vai retratar em alguns momentos sobre essas situações da vida dela. E sobre amor, sobre sexo, paixão desenfreada, aquelas paixões que a gente quer sair loucamente pelo mundo e ir atrás do amor. E então é um livrinho que eu curti bastante, que eu gostei dele. Mas ele não foi tão impactante quanto os da Amanda Lovelace, não foi tão impactante quanto os da Rupi Kaur, então eu acho que eu esperava isso e não era isso. Depression and Other Magic Tricks, da Sabrina Benem.
É um livro também que eu gostei, ele é muito bonito, é um livro que vai trazer vários poemas que vão retratar sobre a depressão, sobre conhecimento, sobre saber quem você é. Eu gostei bastante dele, ele é simples, são poemas nada muito elaborados, difíceis, mas são simples e muito sutis e que vão mostrar que depressão é uma doença que pode afetar qualquer pessoa, independente de você estar mostrando para o mundo que você é feliz, que você é pra cima e tal, e no fundo você é uma pessoa que tá ali sendo consumida por algo que você não consegue entender. E é muito bonito, tem vários poemas bem bacanas e que vão retratar essa realidade, e eu gostei muito desse livro aqui. Malvo for Forever, da Clementine von Hedges. Eu já falei desse livro aqui. É um livro fininho também. Eu gostei desse livro, porém eu esperava muito mais dele. E eu acho que isso é um pouco de culpa minha, porque eu coloquei a expectativa muito lá no alto. Mas ele não precisava dessa expectativa toda. Acredito que eu coloquei essa expectativa tão lá no alto porque eu vi várias resenhas dizendo que ele era um livro sensacional e que essa autora bombou no Tumblr depois de ter o seu poema escrito e compartilhado por várias páginas e que se tornou até votos de casamento de muitas pessoas nos Estados Unidos. Tem várias poesias românticas aqui, bonitas, que vão falar sobre o amor, mas não é tudo isso, sabe? Pode ser que ele é bacana, mas eu coloquei uma expectativa tão grande que eu acabei meio que me decepcionando um pouco com o livro. Mas é um livro bacana, vocês podem ler, eu garanto pra vocês que vocês não vão se arrepender. E é bacana, gente, até em inglês, se vocês tiverem interesse em ler em inglês, é um livro que ótimo pra treinar ali. Eu falo que qualquer livro, seja de poesia, seja de ficção ou não ficção, pra treinar é sempre muito bom. No Matter the Racket, da Sarah Kay, é um livro que eu deixei por último dos livros de inglês de poesia que eu ainda não li. Eu acho que porque eu tô com uma expectativa com ele, principalmente pelo título que diz Não Importa o Naufrágio. Eu tô bem empolgada, tô bem curiosa com ele, até porque eu acredito que eu também tô enrolando um pouquinho, gente, porque são poemas um pouco mais longos, então precisa de um pouco mais de atenção pra eles, mas acredito que em breve eu devo lê-lo e eu tô bem curiosa mesmo com essa leitura. Então essa foi a minha coleção de livros de poesia, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa minha pequena coleçãozinha. Tem vários livros que eu ainda quero ler, vários autores que eu quero conhecer. Eu tenho uma pequena listinha na Amazon de livros que eu quero comprar, principalmente de livros importados. Tem também alguns autores nacionais. Gente, se vocês conhecem vários autores aí, deixa nos comentários livros que eu preciso ler realmente de poesia. Tipo, cara, você precisa ler isso. Principalmente de autoras nacionais, autoras, tá? Eu também vou ler livros de poemas de autores homens. Mas eu tô com uma pegada bem mais pra mulheres. Eu quero ler mulheres, eu quero divulgar mais mulheres. Eu tenho uma lista lá na Amazon, eu posso deixar a minha lista aqui de indicações pra vocês, de desejados, aqui também no box de descrição do vídeo. Eu quero o livro Wide Embers, da Nikita Gill. Eu tô querendo o Pillow Thoughts, da Courtney Peppernell. Eu quero o livro de contos reunidos Contos não, gente. Poesia Reunida, da Adélia Prado. Eu quero ler Hilda Ilst também. Então, deixa aí também, além desses livros, deixa aí as suas recomendações de livros de poesia. Eu vou querer muito conhecer, poder ler e poder, sabe, divulgar aqui também aqui no canal. Se curtir esse vídeo, dê aquele joinha. Se inscreva no canal para saberem todas as novidades. Sabendo que temos vídeos aqui toda quinta e todo domingo. Espero vê-los em breve no próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!